Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês com toda sorte e bênção, em nome do Senhor Jesus. Querido, esse dia nós estamos nos debruçando sobre o livro de Timóteo, trazendo sempre uma ponderação sobre o livro de Timóteo, que é um livro imprescindente, necessário, indispensável, inevitável para os dias que nós estamos vivendo hoje. Timóteo é um livro tão atual, tão proeminente, tão afluente para o dia de hoje, que nós deveríamos falar sempre, vamos falar sempre em Timóteo, tamanha a consideração. O Timóteo foi um discípulo de Paulo, foi um dos discípulos que Paulo teve. Paulo teve centenas de discípulos, né? Alguns achegados, você vai ver vários discípulos, aqui e ali ele cita alguns, e são figuras extremamente desconhecidas do cenário evangélico, dos personagens que mais citados nas pregações. E Timóteo é um cara que ele fala sobre algo cirúrgico. Você vai ver que Paulo vai falar sobre Timóteo, sobre coisas cirúrgicas, sobre coisas espirituais, sobre coisas éticas, sobre coisas morais, sobre vários aspectos. E dentro do aspecto mais importante, a questão do aspecto do amor à palavra, o amor à Bíblia, o amor à doutrina bíblica. E nós estamos agora no quinto capítulo, né, do que o apóstolo Paulo escreveu, e trazendo algumas considerações pertinentes. Nós trabalhamos com 3, 4, agora é o 5, né? Depois vamos trabalhar com 6, depois vamos trabalhar com 1 e com 2. Mas achei pertinente começar com o capítulo 3 de Timóteo. E o Timóteo capítulo 5, algumas ponderações nós vamos ver aqui, algumas não vamos analisar tudo, porque é impossível por causa do tempo. E mesmo que tivesse tempo, nós vamos pegar os assuntos principais. No capítulo 5, o apóstolo Paulo ele dá uma orientação ao Timóteo. Os presbíteros governe bem, sejam estimados por dignos de duplicadas honra, principalmente o que trabalham na palavra e na doutrina. Porque, diz as Escrituras, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno de obreiro do seu salário. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando é quando se tem uma igreja, essa igreja ela pode ofertar, ela pode remunerar de uma forma sadia, né? Um presbítero podendo, essa igreja ela deveria fazer isso, ela tem que fazer isso, né? Claro que estiver nos seus termos. O presbítero também não vai ser ganancioso, mas se ele trabalha na palavra, se ele se debruça da palavra, se ele busca a palavra, ele precisa ser recompensado por isso, né? Então ele usa até aqui um termo: não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Mas antes ele fala, porque a escritura não, a escritura diz: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno obreiro do seu salário. Ou seja, você não vai amarrar a boca de um boi que quando come, né? Porque o boi precisa comer para poder engordar, para gerar renda, para gerar dinheiro. Isso é algo que é óbvio, né? Às vezes a Bíblia ela vai tão em cima de algo, tão contundente, para deixar tão claro, para deixar as pessoas realmente sem respostas, né? E muitas das vezes as pessoas questionam muitas coisas de presbíteros, de pastores, mas o pastores é digno do seu salário, né? Por exemplo, tem pastores que ele dá a vida em favor do evangelho, né? Tem pastores que ele fizeram por merecer, né? Tem presbítero que ele está ali, né, auxiliando a obra, e ele, coitado, não tem nem o que comer muitas das vezes, né? E é necessário que a igreja se compadeça por isso e abençoe o presbítero, abençoe o presbitério, né? Porque eu creio que falar é muito bom. Eu sempre falo que tem coisas, querido, que falar é muito bom, mas na ação você supera qualquer coisa. Não aceite contra o presbítero, não aceite acusação contra o presbitério, senão com 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque o presbítero naquela época já era alvo. Porque, queridos, o presbítero, o pastor, você sabe que o presbítero é uma pessoa que ele tem uma função de pastor, mas não é pastor. Presbítero são pessoas que têm função de pastor, mas não é pastor. O pastor, segundo a Bíblia, ele está acima do
presbítero hierarquicamente e que tem difusão. Um pastor, ele vai muito além da sua, dos limites do presbítero. O presbítero fica encarregado de cuidar apenas da igreja ali local. O presbítero, ele fica responsável de cuidar da igreja local. O presbítero, ele é uma espécie de pastor, mas uma espécie de pastor local, né? E algumas funções não é concebido que o presbítero faça. Agora, claro que o presbítero é uma função digna, uma função extraordinária, que é um quase pastor, né? É um quase pastor. Mas o presbítero é designado pela igreja, é designado pelo pastor, né? E muitas das vezes o presbítero não pode tomar decisões sem consultar o pastor. A coisa é muito mínima, é questão de obediência, questão de hierarquia, né? E questão de cuidado com sua própria igreja, mas com a própria igreja local, né? Enquanto pastor, ele tem outras questões que ele pode se intrometer e é necessário que ele venha se proceder. Agora, claro que o presbítero ele pode se tornar pastor, ele pode se consagrar pastor sem algumas nuances, né? De uma forma rápida e proativa. Aí ele fala o quê? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe de pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Querido, eu acho isso imprescindível, eu acho isso fantástico. Não colocar precipitadamente as mãos sobre as pessoas. É isso que eu falo. A igreja ela precisa ter critérios. É por isso que as pessoas não gostam muito nesse sentido dos crentes tradicionais, porque das igrejas históricas, porque há um critério para você ser um presbítero na igreja histórica, ou ser um pastor na igreja histórica. Não é noite de cachorro como é feito hoje. O cara dá 2 pulos, fala línguas, e aí o cara consagra ele pastor, e quando vai ver, meses depois, o cara está fazendo besteira, o cara está sujando o evangelho, o cara está botando os pés pelas mãos. E isso que nós vemos hoje, pessoas sendo presbíteros sem critérios. Tem que ter critérios, queridos. Para você consagrar uma pessoa presbitério, a pastor, meu Deus do céu, você tem que ter critério. Eu já participei de inúmeras consagrações de pessoas do presbitério, de pessoas do pastorado. É uma cerimônia linda, abençoada. É onde Deus está convocando as pessoas para o reino de Deus, para o corpo de Cristo, né, para a noiva do Cordeiro, para trabalhar na Santa Amada Igreja. Mas tem que ter o cuidado, queridos. Tem que ter o cuidado. Não pode ser por amizade, não pode ser por empatia, nada disso. Tem que ter um chamado. Uma pessoa ao presbitério, ela vai demonstrar chamado. Eu já vi nessa longa estrada da vida que eu caminhei até aqui, graças a Deus, que para muitos é pouco, mas para mim é algo relevante. Já vi muitas histórias de pessoas consagrarem presbítero e o cara é neófito, né, na fé. A Bíblia fala sobre isso, não consagrar isso o neófito para que ele não caia nos embaraços do diabo. E a pessoa com 2, 3 anos cair no embaraço do diabo. Mas quando você consagra alguém que tem base, alguém que tem critérios, que tem atitudes proativas, sabe, está alicerçado na palavra, meu amigo, ele vai ser igual à água, ele vai se desviar de todo obstáculo que vier e vai ter um ministério excelente. E quando eu pregava aí, itinerante, conversava com muitos presbíteros, eu era seminarista, e eu gostava de conversar sobre Bíblia, como todo seminarista, né? Conversava de Bíblia com os presbíteros. Meu pai é presbítero, um grande presbítero, né? Uma pessoa que a gente se inspira também, e outras pessoas também. E conversava com os presbíteros, batia papo e conversávamos lá e tal. E tinha presbítero querido que era excelente, homens que você debatia a palavra no sentido salutar, homens que conheciam de Bíblia, homens que interrogavam, homens que conheciam exatamente a Bíblia. Eu falava, meu Deus do céu, que coisa bonita. Eu me hospedei na casa de um dia e um presbítero já bem idoso, mas bem idoso mesmo. E esse presbítero ele até partiu para o Senhor. E ali nós começamos, né, sobre a palavra de Deus, ele me tinha consideração. Eu preguei lá na igreja dele, uma igreja histórica aí, né, na cidade de Conceição da Feira, na Assembleia de Deus. E tinha uma certa rivalidade, a Assembleia de Deus, os batistas não pregavam na Assembleia de Deus. Né? Muitos raríssimos batistas que pregavam na Assembleia de Deus.
e pela misericórdia de Deus, né, se não foi o único, né, no culto oficial da igreja, né, eu comecei a desmascarar de preguei, aqueles presentes ficou encantado, né, porque sempre Deus me usou na palavra, e desenvolvendo uma boa amizade. Mas é isso mesmo, queridos. Então, o presbitério é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Né? Eu já participei de várias consagrações de pessoas ao presbitério e ao pastorado. Não tem diferença quase nenhuma, mas o pastorado, a responsabilidade é maior. A hierarquia é questão de hierarquia, responsabilidade e é questão de também motivação local. Amém? Então, e ele fala aqui, ele dá um conselho a Timóteo, né? Não bebais água só, mas um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Não bebas mais água só, mas um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Queridos, o apóstolo Paulo foi usado, um dos mais usados na história da Bíblia. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais usados na história da Bíblia. Agora, o que acontece é o seguinte: o apóstolo Paulo deu um conselho científico para Timóteo. Tem coisas, queridos, que não adianta você ficar só no campo espiritual. Não adianta você só ficar no campo da teologia. Não. Tem coisa, querido, que é espiritual, mas também tem coisas que, pelo Espírito, Deus vai lhe dar uma direção material. Às vezes, se o apóstolo Paulo falar, olha, não beba água só, agora continue orando, que você vai ser curado. Continue orando, continue clamando que você vai ser curado. Não, não. Ele mandou que Timóteo bebesse água, mas um pouco de vinho. Pastor, esse vinho tem álcool? Não. Aqui não vem ao caso. Não vem ao caso. Creio que o vinho que Deus permitiu, né, se tivesse algum álcool, é um teor muito baixo. Né? Mas aqui os teólogos brigam, né, se o vinho tinha álcool ou não. Né, tem algumas questões, queridos, que são questões, não vou dizer todas nem vi, são questões pertinentes, mas que não vem ao caso. Né? Como comer carne de porco ou não, como se viu que Cristo, a água que Cristo transformou em vinho tinha álcool ou não, como se o ladrão da esquerda ele entrou no céu no mesmo dia ou não, são assuntos totalmente irrelevantes, né, para a salvação. São assuntos bons de se discutir, mas não traz um conceito onde não chega a lugar nenhum. Amém? Aí ele vem falar aqui. Então, queridos, aquilo, por exemplo, se você tem com dor de barriga, você precisa tomar chá. Né? Qual um chá bom para dor de barriga? Chá de boldo. Se você tem frequente enfermidade, dor de cabeça, o que é que você precisa fazer? A melhorar a sua alimentação. Comer coisas saudáveis. Né? Se você está com dor de cabeça, você tem que tomar o que? Dipirona. Se você está tendo fadiga, já foi o médico, fez todos os exames, o médico não viu problema nenhum, questão de problemas de exercitar exercício. Eu já falei aqui nesse dia dessa pandemia, meu amigo, se o cara bem saber, o cara fica com o corpo atlético, tantas coisas que ele pode fazer dentro de casa, né? Ele pode ter a terapia. O que é terapia? Você vai ter a pia, lavar os pratos, você vai varrer o jardim, varrer a casa, limpar a casa, né? Varrer a casa. Você vai ficar exercitado, mas tem homens que acham que isso é coisa de mulher ou secretária, mas não é assim. Você precisa fazer os exercícios domésticos também. Né? Se você puder fazer esteira, faça esteira. Se você puder correr, corra. Então, queridos, são coisas práticas para a sua vida. Se você tiver uma alimentação saudável, com legumes, com frutas, tenha. Não digo que você vai comer outras coisas também, né? Mas a prioridade é a alimentação saudável. Né? Pelo menos você tentar. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e alguns manifestam depois. Tem pecados, queridos, que o cara faz aqui e fica encoberto. Mas tem pecados que vêm à tona, vêm à tona. Tem pecados que o cara não pode esconder. Tem pecados que o cara tenta esconder, mas não pode esconder. E tem pecados, queridos, que Deus ele permite que venha à tona para que o nome dele venha ser glorificado.
né? Esse negócio da flor de lis aí, algo que nós estamos falando constantemente, tem que vir à tona para que o nome do Senhor fosse glorificado e não há coisa oculta que não seja revelada, né? E o que está em trevas, Deus traz para a luz. E quando você ora, querido, aquilo que alguém orou, aquilo que alguém orou, enquanto você se digna, enquanto você fica se lamentando, tudo isso são reações, sentimentos humanos. Isso aí é algo que é natural, mas não é o bastante, queridos. Eu também não vou falar para você, você sofre uma tremenda injustiça, você vai ficar inerte. Você tem sentimentos, você tem cérebro, você tem é, aparelho digestivo, um coração pulsa em você. Agora você não pode dar ocasião à carne. Os sentimentos vão vir, essa questão vai vir de revolta, mas cabe você dominá-la. E tem um propósito, você fazer muito bem as armas espirituais. E eu falei aqui que as armas espirituais são mais importantes de tudo. Você procurar as armas espirituais, né, que é a oração, que é o louvor, que é os cânticos, né? E você colocar diante de Deus, e Deus, querido, é o perfeito juiz. É como ver se diz, Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus é amor e Deus é justiça. Né? Faraó, quando fez as injustiças contra o povo de Deus, o povo de Deus, se o povo de Deus ficasse braços cruzados, né, Deus não ia fazer nada. Mas a partir do momento que o povo de Deus começou a clamar contra a vontade de Faraó, contra o desatino, desvaneio, a atrocidade de Faraó, Deus interveio. Porque, queridos, é assim que Deus faz. Quando as palavras não são bastante e há um clamor, a uma oração, Deus usa a circunstância. E quero ver qual é o homem, qual o macho nesse mundo que não obedeça a Deus, que não faça aquilo que Deus é, é, faz, né, que enfrente a Deus. Eu quero ver qual o macho desse mundo que tem condição de fazer isso. Deus dá corda. Se você só se digna e você não faz nada, não clama, as coisas não vão acontecer. Se você só faz ficar revoltado e não ora, as coisas vão permanecer no lugar. Se você só faz ficar com os sentimentos negativos, ou sentimentos até positivos, mas não se posiciona, vai ser aquilo mesmo para pior. Mas a partir do momento que você se levanta, né, em algum momento, meu amigo, muda a história. Muda a história. Acabou, meu amigo. Como diz o outro, acabou, playboy. Perdeu, 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 Satanás. Deus entra aí com todas as suas armas. E Deus sabe, queridos, o calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Deus sabe o calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Principalmente dos nossos inimigos. Deus sabe onde é o nervo ciático. Qual é o nervo ciático? Você bateu, o camarada, ele se morga na hora. Ele se dobra na hora. E Deus sabe qual é o nervo ciático de cada um. Deus sabe a espinha dorsal, aonde bater para quebrar qualquer homem, por mais insano que ele seja, por mais desvaneio que ele tenha, por mais injusto que ele seja, por mais cruel que ele seja, por mais mal, por mais perverso, por mais tirano. É como preguei aqui, quem contendeu contra o Senhor e teve paz? Quem? Qual foi o homem que bateu? Peraí, eu vou bater de testa com Deus. Eu vou bater de testa. Né? Qual foi o homem que bateu de testa com Deus e teve paz? Eu quero saber até hoje, eu quero saber, e se esse homem, e se existir esse homem, eu vou aplaudir ele. Mas eu sei que não existe, não existiu e não existirá nenhum homem que pode fazer isso. A única pessoa que teve um UFC com Deus, que foi um propósito ali de Deus muito claro, que foi com a briga de um... Você já viu aquele bebê recém-nascido de 6 meses, que o pai coloca no colo e ele pega no pai e pega o óculos e puxa a gravata e bate no pai, e o pai fica ali sorrindo, agraciado, só pelo ver a atitude do bebê. Foi aquela luta de Jacó com Deus, né? Ali só foi para ver ali, alguns estudiosos dizem que foi literalmente Deus. Eu também acho que foi o próprio Deus. Mas ali foi algo tão hilárico, queridos. Eu não vou dizer cômico, porque não tem como. Foi porque Deus estava ali e foi algo proativo, algo salutar. Mas foi algo tão proativo, tão sublime, que Deus brigou que o anjo, né, que a Bíblia fala que representava o próprio Deus, brigou com Jacó e Jacó prevaleceu. Ou seja, pela insistência, pelo
pela força, pelo clamor, pela ativação, pela ação, né? E Deus viu, não, rapaz, eu sei que você está certo. Então, aquilo fala o quê? Dá um ensinamento de persistência, consistência, continuismo. Persistência, consistência e continuismo. A perseverança, paciência, fé, foco, força. Esses itens que vocês todos já sabem aí. Então, a questão de Jacó com Deus foi apenas isso, né? Porque, queridos, Deus não perde batalha, Deus não perde guerra. E por pior que seja o faraó, Deus bate no nervo ciático. Agora, o que você precisa é se dobrar diante de Deus. Porque o cara pode ser miserável como for. Pode ser um vizinho ruim, pode ser um prefeito, um governador, um presidente, um empresário, um pastor, né, qualquer pessoa, um padre. Mas quando Deus bate no nervo ciático dele, queridos, ele morga, não tem conversa. Quando você dá condições a Deus e Deus enfrentá-lo, é coisa de segundos, queridos, de segundos. Agora, o que você precisa é dar condição a Deus. O que você precisa é buscar de Deus. O que você precisa é colocar nas mãos de Deus. E quando você se clamar, chorar, você se espernear, você ficar com autopiedade, você ficar com complexo de inferioridade, com baixa autoestima, Deus não vai fazer nada. Você pode comover as pessoas, comover a si mesmo, e há um sentimento, até eu creio que é puro, né? Dentro desses sentimentos que não são bons, mas há algo de puro. Mas Deus não pode fazer nada. Mas quando você dobra o seu joelho, quando você ora, quando você busca, Deus mexe nas circunstâncias, queridos. Como alguém já dizia, quando as palavras não convencem, Deus mexe na circunstância. E aí, meu amigo, o bicho pega mesmo. Assim mesmo também as boas obras se manifestam, as que são de outra maneira não pode ocultar-se. Ou seja, as obras de um homem, queridos, são manifestas. O que você faz são manifestas para a glória de Deus. O que você faz para uma pessoa, um conselho que você dá, um dízimo, uma oferta, uma oração que você faz, queridos, isso são manifestos para a glória de Deus. É por isso que eu falo, em meio à situação negativa, haja proativamente. Em meio à situação negativa, seja você a diferença. Em meio à situação contrária, seja você a mudança que tanto você precisa, que tanto você quer. Seja você. Seja você a mudança que tanto você procura. Seja você o homem de Deus que vem orar pela sua rua. Seja você o obreiro que venha ajudar o pastor. Seja você o homem que venha trazer paz na sua casa. Seja você o homem que venha trazer justiça de Deus na sua casa. Seja você, nós somos a justiça de Deus aqui na terra. Nós somos a justiça de Deus aqui na terra. Queridos, outra coisa que gostaria de ponderar aqui, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Né? Porque, queridos, o presbítero ele é alvo de inveja, de ciúme. Né? Quantas coisas as pessoas falam, né, de presbíteros, de pastores, mais presbíteros, de pastores, né, de apóstolos, de profetas. Claro que tem um que pisa na jaca, tem um que põe o pé na jaca, tem uns que chutam o balde, tem uns que fazem, né, e quando não se arrependem, mas muitas das vezes são pessoas que estão com inveja, com calúnia, com ciúme, né, pessoas que fazem o mal para derrubar o cara. Porque, queridos, essa área de ministério é uma área muito cobiçada, por incrível que pareça, dentro da própria igreja. Né? O cara, às vezes, não tem inimigo nenhum, mas se ele tiver um cargo, vai aparecer 1000 inimigos contra ele. Como o cara não tem base, não tem sustentáculo, aí o cara morga. Como eu já vi muitos pastores, colegas meus, ficaram pelo caminho. Muitos presbíteros ficaram pelo caminho. Por quê? Porque o cara não poeira para ele é pedrada. Se alguém dizer que ele é feio, também tem aqueles que são imaturos, são meninos. Por isso que o cara tem que ser testado no ministério. O cara não pode ser neófito. Porque o cara ele vai ouvir tudo de bom da parte das pessoas e algumas injustiças, algumas difamações, algumas calúnias, algumas incoerências. Mas ele permanecendo firme, queridos, vai ficar tudo bem.
Quando alguém fala, você vai dizer, é mais um cão que late. Quando alguém persegue ele, alguém fala mal dele, ele vai dizer, é mais um cão que late. E vai seguir a sua vida, né? Se algo que não é de Deus, cai por terra, queridos, porque mentira não tem fundamento. É como nenhuma mentira contra um homem de Deus, né, que não tem culpa no cartório, prevalece. Nenhuma. De qualquer forma, as pessoas que caluniam, elas caem na própria tentação e é desmascarada, né? Ao que eles pecarem, repreende-nos na presença de todos, para que também os outros tenham a temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que sem prevenção guardem essas coisas, nada fazendo por parcialidade, né? Ou seja, se um presbítero ele errar, é mister que o pastor, né? Por isso que o pastor ele precisa ter tá acima do presbítero, né? Porque o pastor ele pode disciplinar o presbítero, porque se o presbítero pecar, ninguém vai repreender o presbítero. Um ovelho não pode repreender o presbítero. Mas se o pastor ficar sabendo, o pastor já vai e repreende o presbítero na frente de todos, como diz aqui a Bíblia, né? Claro que não é uma forma vergonhosa, mas uma forma que como as igrejas fazem de afastar o membro, né, para poder ele se cuidar, né? E depois ele se estabelecendo, ele volta ao ministério. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas. E ele fala assim, conjuro-te, peço diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Deus, Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção, ou seja, sem é, ressalvas, guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade, ou seja, que ele não seja imparcial, que ele não seja parcial, mas que ele seja imparcial, né? Não passa a mão na cabeça de presbítero, porque o presbítero é amigo da família, porque o presbítero tem dinheiro, porque o presbítero é afluente, é político, porque muitas igrejas consagram o camarada por três coisas. O cabide de emprego, ou seja, o pai é pastor, né? E o cara não tem chamado, não quer conta com o evangelho, mas por causa do dinheiro o cara vai ser pastor também, né? Ou o cara é político, né? Tanto político, queridos, que é pastor, que misericórdia. Mas nós vimos o caso aí do pastor Everaldo, né? Que ele né? Foi um escândalo aí da política, né? O cara é político, né? Geralmente político tem dinheiro, é afluente, é influente, é empresário, né? Por causa do dinheiro, ou porque o pastor gosta dele, né? Então tem que ser imparcial, independente se o presbítero ele pode ser o que for, né? Se ele tem chamado, ele tem coerência, ele tem aptidão para o ministério, ele não pode ir com sua cara, pastor, né? Ele não pode ir com sua cara, pastor. Você tem que consagrar ele ao ministério, né? Agora já o cara que dá dinheiro, o cara que é político, o cara que é influente, afluente, mas não tem chamado nenhum, ou o cara que é filho de pastor, ou filho de um presbítero, a empatia, você consagrar ele, isso não pode, esse cara tem que ter chamado. Agora, claro, queridos, quem não gostaria de ter um filho, né, no ministério, na obra, o cara que conhece a palavra de Deus, isso é muito bom. E tem muitos desses que são filhos de pastores que exercem até um ministério melhor do que o pai. Exerce um ministério melhor do que o pai, o pai foi um excelente, ele se sobrepõe do pai, como diz o outro. O pai, ele já começa em 1001, ele já começa em 1001, mas a recíproca tem que ser verdadeira, mas tem que ter realmente a, a, a unção mesmo. Então, nós podemos observar isso. Então, queridos, essa é uma palavra digna de toda aceitação. Que almeja o presbitério, excelente obra almeja, né? O presbitério, queridos, trabalhar no corpo de Cristo, na noiva do Cordeiro, é excelente obra, é algo magnífico, excelente. Tem os espinhos, mas tem as rosas, e é Deus que cuida, e é Deus que peleja, e é Deus que faz, e é Deus que abençoa. Então, se você tem um chamado ministerial, ou seja, para diácono, até mesmo para diaconato, né? O diácono ele cuida das coisas da igreja, né? O presbitério, querido, se empenhe. Você não vai estar perdendo nada, pelo contrário, você vai estar agradando muito o coração de Deus. Amém? E que Deus lhe abençoe poderosamente, né? Depois nós vamos tratar sobre o capítulo 6 de Timóteo, né? O capítulo 6 de Timóteo. Nós já demos uma pincelada em tudo isso, queridos, mas nós queremos
pincelar ainda mais, né? Deus bradou no nosso coração para nós falarmos sobre o livro de Timóteo, né? Ao livro da sã doutrina, ao livro de você guardar, de você estabelecer, você ter cuidado, zelo, você ter um cuidado com a sã doutrina, com a palavra de Deus, um zelo com a palavra de Deus, né? E é algo que é pertinente nesses dias, um dia tão tribulado, queridos, uns dias que as pessoas estão se apostando da fé, né? E as coisas estão acontecendo aí, eu sei que é a volta de Jesus, né? Jesus está voltando, preparando a sua igreja, mas nós devemos alertar para quanto mais pessoas se acercarem a Jesus, melhor. Queridos, eu sei que tem muitos pregadores melhores do que eu, tem muitos pastores que eu me debruço, tem muitos pastores que eu não conheço também, que são melhores que eu, mas uma coisa eu tenho certeza para você. Se você ficar aqui nesse canal, você vai ser tremendamente abençoado. Você vai receber chaves divinas, chaves poderosas que vai transformar o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Porque nós somos todos um só corpo. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não existe placa de igreja. A questão não é a igreja que você veio. A questão é se você nasceu de novo. Agora, claro, ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Se você é batista, se você é presbiteriano, ame a sua igreja. Uma coisa não anula a outra. Mas, acima de tudo, você precisa saber que você está e faz parte do reino de Deus. E aqui, queridos, o reino de Deus se faz presente. Aqui é onde nós proclamamos, declaramos o reino de Deus. Eu gostaria de declarar, é chegado o reino de Deus na tua casa, na tua família, no teu corpo, na tua alma e também no teu coração. Graças a Deus.